Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada vida, com cada coração nessa manhã de domingo, o domingo onde o Senhor fez para que a sua igreja o adorasse, se dedicasse a Ele, fosse devoto a Ele, como nós falamos durante a semana passada. E queridos, hoje é esse dia. Hoje é o dia da gente levantar pela manhã, ouvir uma palavra de Deus, se arrumar, ir para a igreja, para a escola dominical e passar o dia todo na dedicação ao Senhor e estar no culto à noite para agradecer a Deus, não só pela semana que nós tivemos, talvez de lutas, talvez de tribulações, mas também de vitória, mas para agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de adorar a Ele. Querido, nessa manhã eu convido você que pode a fechar os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa manhã e por mais esse momento que nós estamos tendo aí para adorar a Jesus, ouvir a voz dele e sermos transformados por essa palavra. Então feche seus olhos, você que pode. Senhor, nessa manhã nós te somos gratos. Gratos com todo o nosso coração pelo privilégio que nós temos como igreja de poder estar reunidos para louvor e adoração do teu nome e também para ouvir a tua palavra e sermos transformados por ela. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva, a sua palavra fala conosco, a sua palavra, Senhor, mexe com o nosso interior, nos confronta nos nossos pecados, ó Pai, e nos restaura a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, Senhor, de agir. Muito obrigado. Obrigado também porque um dia o Senhor enviou o teu Espírito Santo para estar caminhando conosco como um consolador, aquele que está do nosso lado sempre, nos ensinando, nos lembrando das tuas palavras, nos confrontando, Senhor, por conta do nosso pecado, Senhor. Sim, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, porque o Senhor reservou esse dia, Senhor, para que a gente pudesse te adorar. E nós estamos aqui. Ser conosco é o que nós pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nessa nossa meditação diária do dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, nós vamos começar aí a falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar isso durante todo a semana, né? Toda a semana aqui que nós começamos a entrar, nós vamos falar sobre sermos semelhantes a Cristo. E nesse primeiro momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós iremos ler no capítulo 1, a partir do versículo 21, onde o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Queridos, mais uma vez, né, nós estamos aí falando sobre as cartas do apóstolo Paulo e de todas elas, ao meu ver, a carta aos Filipenses é uma das cartas mais incríveis que existe na Bíblia. Porque vamos lá para um contexto geral para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está apresentando para esses irmãos filipenses, né? O apóstolo Paulo então escreve essa carta durante a sua prisão em Roma, por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Durante essa prisão, o apóstolo Paulo escreve cartas como aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e também a Filemon. Tá? Então o apóstolo Paulo ele escreve 4 cartas durante essa prisão em Roma. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele expressa a felicidade e um contentamento dele por causa da expansão do reino. Nós podemos ver isso claramente no versículo 12 do capítulo 1. Olha só. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Então o apóstolo Paulo ele não está se importando com o que está acontecendo com ele, se ele está preso, se ele está livre, se ele está machucado, se ele está com saúde. Ele não está preocupado com isso não, se ele está rico, se ele está pobre. Ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado no progresso do evangelho, do anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Porque um dia, lá atrás, o Senhor Jesus teve um encontro com ele. E esse encontro mudou totalmente a sua vida. Nós sabemos disso lá em Atos, quando o apóstolo Paulo estava indo para a cidade de Damasco, e Cristo então teve um encontro com ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali então Saulo tem um encontro com Jesus e ele é transformado pelo poder do evangelho, o poder da verdade de Jesus. E então se torna aí um dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários de toda a Bíblia. E são homens como esse que nós devemos ter como exemplo para seguir, exemplos de semelhança de Cristo. Todos nós devemos ser semelhantes a Cristo. E para tornar as coisas um pouco mais fáceis para nós precisamos olhar para homens e mulheres que são semelhantes a Cristo e tentar andar como eles andam, né? E nós devemos fazer isso como espelhos para as nossas vidas. E dando continuidade aqui, tudo o que havia acontecido e estava acontecendo, Paulo diz que de alguma forma contribuía para o progresso do evangelho. Irmãos, são coisas que nós não entendemos. A carta aos Filipenses é uma carta de alegria. É uma carta de alegria do coração. O apóstolo Paulo, ele, em todo momento vai falar: olha, eu estou feliz, olha, eu estou contente, olha, eu estou alegre por conta disso. E ele não vai, em momento nenhum, ele vai reclamar ou murmurar por causa das inúmeras coisas que ele estava passando, os problemas que ele estava passando. E é importante lembrar que quando Paulo ele chega com Silas em Filipos, eles começam a anunciar a palavra de Deus ali à beira de um rio. E logicamente estavam muitos outros homens, irmãos, junto com eles, né, pregando o evangelho, ouvindo o evangelho de Cristo através da vida do apóstolo Paulo. E quando ele estava ali à beira desse rio, uma das mulheres, chamada Lídia, ela chega até Paulo e fala: olha, Paulo, será que a minha casa é digna de receber esse evangelho? E Lídia e toda a sua casa então se converte através da palavra poderosa de Jesus, através do anúncio do evangelho de Jesus. Então a Bíblia vai falar que a família de Lídia foi a primeira família alcançada na cidade de Filipos. Então vai pensando aí nessas pessoas que nós vamos citar aqui nesse contexto para a gente poder entender o porquê que Paulo está escrevendo com tanta alegria para estes irmãos. Então a primeira família que aceita o evangelho e se convertem a Cristo é a família de Lídia. Depois o apóstolo Paulo e Silas, eles estão andando no meio da cidade e virava e mexia, uma moça os seguia falando: eis que eles são os profetas de Deus, eles são os anunciadores do reino de Jesus Cristo. Só que essa moça, ela estava falando isso porque ela estava possuída por um demônio. E o apóstolo Paulo então fica incomodado com aquilo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo vira para ela e repreende aquele demônio, expulsa aquele demônio e aquela moça é liberta. E a Bíblia também vai falar que haviam donos que eram os possuidores daquela moça. Eles eram donos daquela moça, porque ela fazia adivinhações por conta do espírito maligno que estava na vida dela. E esses homens recebiam dinheiro por conta disso. E depois que ela foi liberta pelo apóstolo Paulo, nós vemos que esses donos, esses homens mercenários que estavam ganhando dinheiro em cima dessas adivinhações, eles ficam muito bravos. E então fala com a guarda de Roma ali em Filipos e eles armam uma trama e prendem Paulo e Silas. Mas nós já vemos aí a segunda pessoa, uma moça que era possessa por um espírito de adivinhação, que agora é livre por conta do evangelho. E nós
cremos que essa moça também recebeu o evangelho e também se converteu e também fazia parte agora dessa igreja em Filipos, tá? Então o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam ali então presos em Filipos. A Bíblia vai falar que eles apanharam muito, que eles foram açoitados e jogados nessa prisão. E a Bíblia fala também que amarraram as mãos e os pés de Paulo e Silas. Porém, durante a noite, Paulo e Silas começaram a adorar a Jesus, a cantar hinos de louvores a Jesus. Queridos, tudo isso no momento, numa situação de extremo problema, de uma situação complicada. Eles estavam com dor, eles podiam reclamar, eles podiam murmurar, eles podiam largar tudo aquilo, mas não, eles ainda estavam adorando ao Senhor Jesus, porque o viver é lucro. Desculpa, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E eles estavam provando isso. E a Bíblia vai falar que durante essa adoração no meio da noite, as cadeias começaram a tremer e as correntes foram quebradas das mãos e dos pés de Paulo e Silas. E todas as cadeias foram abertas ali naquela prisão. Todas as cadeias foram quebradas. E a Bíblia fala que os prisioneiros então começaram a sair, Paulo e Silas começaram a pregar para eles a palavra de Deus. E chega então o guarda dessa prisão e fala, agora lascou. Todo mundo fugiu da prisão. E infelizmente naquela época, quando os prisioneiros ou algum deles fugiam, a guarda pretoriana, que era a guarda romana daquela época, eles matavam os guardas das prisões, né? Porque era um crime para eles também, com a penalidade de morte, para deixar os prisioneiros fugirem. Então esse carcereiro, ele então arranca a espada e antes que ele tire a sua vida, o apóstolo Paulo e Silas falam, olha, pare, não atente nada contra a sua vida, nós estamos aqui. Então o apóstolo Paulo, ele era completamente um homem de Deus, que além de pregar o evangelho, ainda segurou todos os prisioneiros, porque ele sabia o que poderia acontecer. Né? Ele tinha esse conhecimento. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio. E a Bíblia vai contar que este homem falou assim, mas e agora? O que eu posso fazer para que eu e a minha casa seja salvo? O apóstolo Paulo vira para ele e fala assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos aí também mais uma família que crê no Senhor Jesus e começa a fazer parte desta igreja em Filipos, a família do carcereiro. Então nós temos a família de Lídia, nós temos a moça que foi liberta de um espírito de adivinhação e também agora a família do carcereiro. Irmãos, é assim que o evangelho de Deus vai se propagando. É falando da palavra de Deus e não importa quem é que está ouvindo. O Espírito Santo, ele faz a obra. E o apóstolo Paulo então começa a falar. E o objetivo da vida de Paulo, o objetivo de Paulo era sempre engrandecer ao Senhor, quer na vida ou na morte. Olha só o que ele vai falar no versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o apóstolo Paulo, o objetivo principal dele era só engrandecer o nome de Jesus. Queridos, o nosso principal objetivo de vida deve ser engrandecer ao Senhor. Engrandecer a Jesus. O nosso breve catecismo, ele vai dizer na primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui. Ele vai dizer o seguinte, qual é o fim principal do homem? E a resposta é o seguinte, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Queridos, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a semelhança com Cristo na alegria. Nós estamos vendo que essa alegria do apóstolo Paulo contagia as nossas vidas, porque não interessa, não importa para ele o momento que ele está passando. O que importa é agradar ao Senhor, é engrandecer ao Senhor com alegria.
E Paulo ele vai expor duas situações que ele coloca, onde ele coloca a semelhança de Cristo como alegria. Então a primeira situação é o viver. O versículo 21 vai dizer o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo. Queridos, o viver é Cristo e não há outra opção. Nós que somos filhos de Deus, que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, que nós somos tirados desse mundo sujo, desse mundo pecaminoso. Eu não estou falando do mundo onde nós vivemos, estou falando das situações que nós vivemos, das tentações que nós vivemos, do lugar onde nós estávamos de pecado, de sujeira, imundícia do pecado. O Senhor um dia nos tirou desse lugar e hoje viver em Cristo não é só uma opção, mas é o objetivo das nossas vidas. Não há outra opção para nós a não ser viver em Cristo. O viver em Cristo também é gerar frutos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, e esse trabalho que ele está falando é levar o evangelho de Cristo, ele vai falar assim, já não sei o que hei de escolher. Queridos, viver em Cristo é gerar frutos. E que frutos são esses? Será que são frutos amargos, frutos fora de época, que não está maduro ainda, frutos podres? Não, esses frutos são frutos bons. Porque a árvore que era a vida do apóstolo Paulo foi tão maravilhosamente boa que ela está sendo refletida até na palavra de Deus aqui para nós seguirmos como exemplo. Exemplo de um homem que foi semelhante a Cristo. Um homem que não se importou com os seus problemas, assim como Jesus não se importou. Jesus, o objetivo dele era vir a este mundo, ensinar a nós sobre o seu reino de justiça. E depois, o objetivo dele foi morrer naquela cruz. O apóstolo Paulo estava falando a mesma coisa. Para mim não interessa se eu tenho que morrer ou se eu tenho que viver. O importante para mim é agradar a Deus. Queridos, viver em Cristo traz progresso e alegria na fé. Olha o que vai dizer aí o versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria e gozo da fé. Queridos, nós precisamos entender que o viver em Cristo é trazer progresso para o reino de Deus. E esse progresso para o reino é em relação ao outro. Nós precisamos muito entender que para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse foi o mandamento principal que Jesus ensinou e deixou para a sua igreja. Nós precisamos entender que o progresso do outro é muito melhor do que o nosso próprio projeto. Não que a gente não vai progredir na presença de Deus, mas quando nós olhamos o progresso do próximo, nós já estamos progredindo. Olha que bênção! Enquanto nós cuidamos do outro, Cristo cuida de nós. É assim que nós devemos viver, é assim que o apóstolo Paulo vivia. E também na alegria da fé, tá vendo? O gozo que ele está falando aqui é essa alegria, esse contentamento na fé. Queridos, o viver em Cristo é viver alegre, é viver porque não existe outra opção. É viver porque gera frutos. E esse viver em Cristo traz progresso na alegria da fé. E a segunda situação, para que a gente possa terminar aqui, encerrar esse momento de meditação, a segunda situação que o apóstolo Paulo ele vai mostrar é o morrer. O final do versículo 21 ele vai falar assim, e o morrer é lucro. Se o viver era Cristo, o morrer para ele era lucro. Por quê? Por que o morrer era lucro? Porque ele vai falar assim, tenho o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
O apóstolo Paulo está falando que morrer em Cristo é lucro. Por que ele está falando isso? Porque se ele morresse naquela mesma hora, por conta das coisas que eles estavam passando, e é importante nós entendermos o porquê que o apóstolo Paulo está falando sobre morte, ele não iria entregar a sua vida, ele não ia se suicidar, nada disso. O apóstolo Paulo estava passando por uma dificuldade, porque ele sabia que ele seria morto, ele estava preso já, né, em Roma, e ali seria os seus últimos momentos de vida. Então ele morreria. Ele sabia desse futuro dele, que não estava muito longe, tá? Não estava muito longe, estava perto já. Então ele morreria. Então ele sabia disso. Ele está falando para os irmãos: olha, para mim, o morrer é lucro. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, porque se eu morrer agora, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Queridos, se nós tivermos que partir deste mundo para viver com Cristo, e se nós formos partir deste mundo para viver com Cristo, é melhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tá vendo como é que para ele não interessava o viver em se o viver é Cristo e o morrer é lucro? Então ele fica dividido, ele não sabe o que ele pode escolher. E ele vai falar também que o morrer em Cristo é incomparavelmente melhor. Queridos, está vendo que tudo que o apóstolo Paulo faz em relação a Cristo, tudo isso termina em Cristo, começa em Cristo e termina em Cristo. E continua em Cristo. São os verbos do passado, do presente e o gerúndio, porque continua em Cristo. E estar em Cristo é incomparavelmente melhor. E o apóstolo Paulo, em todos os momentos, ele nos mostra que sermos semelhantes a Cristo é mostrar a Cristo, é ter Cristo como objetivo de vida. E depois ele vai falar que o morrer em Cristo traz descanso. O apóstolo Paulo já estava cansado. Não cansado do trabalho dele em trazer o evangelho, em levar o evangelho às pessoas, não. Mas o cansaço que ele estava era porque ele já estava velho. Ele já estava cansado de apanhar, cansado de ficar preso, cansado de sofrer tantas perseguições, tantas oposições. Então ele vai falar que seria um descanso. O morrer para ele em Cristo traria descanso para ele. Mas enquanto vivermos, o melhor é viver com Cristo. É isso que eu quero deixar para nós essa manhã. Para sermos semelhantes em Cristo, nós precisamos viver em Cristo. Porque o viver é Cristo e não há outra opção. Queridos, hoje, na nossa igreja, é dedicado ao dia do evangelismo de rua. Nós temos que ser como o apóstolo Paulo, não importa a situação que você esteja passando. Talvez é uma situação de problema em casa, talvez é algum problema que você tem com o filho, com a esposa, com o marido. Talvez aí uma situação interna do seu interior, você tem vergonha, ou você pensa que não tem um certo conhecimento da palavra de Deus para falar sobre Cristo. Mas, irmãos, esse é o tempo, esse é o dia em que Deus separou para que a gente falasse do amor dele. E existem muitas pessoas aí precisando, que carecem de ouvir essa palavra de libertação do pecado para a vida delas. A libertação para sua família e a salvação, o milagre da salvação sobre toda uma família. E nós devemos ser essas pessoas que devem anunciar Jesus Cristo. Eu convido você a juntar-se a nós nessa manhã na escola dominical, e depois nós vamos sair para as ruas para levar o evangelho de Cristo. Não será nada cansativo, nós seremos muito breve. Como é o nosso primeiro momento, nós vamos então falar de Cristo, entregar alguns panfletos, orar por algumas pessoas se tiver essa oportunidade, e depois nós vamos voltar e contar as bênçãos, né? Queridos, eu convido você nesse encerramento da nossa devocional, falando sobre sermos semelhantes a Cristo na alegria. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse momento devocional, que nós tivemos a Tua presença, onde nós aprendemos que o viver é Cristo.
E o morrer é lucro, porque nós também estaremos com Cristo. Então todo o objetivo de nossa vida é estarmos em Cristo, é sermos semelhantes a Cristo. Que quando nós caminhamos com Cristo, nós nos parecemos com Ele a cada dia. Nós deixamos de ser nós mesmos para nos parecer com Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho para ser um exemplo para nós, para ser este homem, este Deus que caminhou na terra e nos ensinou como nós deveríamos andar. Obrigado, Senhor. E que o Senhor nos abençoe nesse domingo, nessa manhã de domingo, onde nós já estamos nos preparando para ir para a escola dominical, para adorar ao Senhor, para cultuar o Senhor. E também logo mais à noite também para nos juntarmos na igreja, que é esse povo que se reúne para adorar ao Senhor Jesus e adorarmos ao Senhor juntos e ouvirmos a tua palavra que transformará o nosso coração e que nos alimentará durante a semana. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres responsáveis e compromissados com a tua palavra, compromissados com a tua presença, para sempre estar com o Senhor. Que o Senhor nos torne semelhantes ao Senhor e que nessa semana nós possamos experimentar sermos semelhantes com o Senhor e também nos acostumarmos, ó Pai, sermos literalmente semelhantes, mais parecidos com o Senhor. Fique conosco e nos abençoe, é o que nós pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. E eu quero dar uma dica para você mais uma vez. Daqui a pouquinho já é a hora de você ir para a escola dominical. Vá com alegria. Vá adorar ao Senhor Jesus. Vá aprender um pouco mais da palavra de Deus. E logo mais à noite nós estaremos reunidos na igreja para adorar ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um dia na presença de Deus para adorar a Ele. Queridos, até mais. Deus abençoe. Graça e paz a todos.